tem trazido verba para Taubaté, e nós temos a honra, né, de receber aqui em nossos estúdios o ex-prefeito de Taubaté, o nobre Bernardo Ortiz Júnior. Júnior, é um prazer estar aqui com você, um prazer receber você aqui. Eu tenho certeza que a população taubatiana está esperando, né, a sua fala aí, né, enfim, né, diante até do que eu disse aqui, você está bastante em São Paulo. Essa subsecretaria de desenvolvimento do Estado de São Paulo toma muito tempo, né? Nós temos aí, salvo engano, 600 e tantas cidades no Estado de São Paulo, enfim. Então eu sempre falo com você hora está em Rio Claro, hora está entre outras cidades do Estado de São Paulo. Então o trabalho eu sei que é árduo, mas sempre com um olhar para a nossa querida e amada Taubaté. Bom dia, seja bem-vindo, Júnior. Bom dia, Júnior. Bom dia, Pacífico, bom dia, André, bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, é um prazer estar aqui. Aliás, ao vivo é a primeira emissora a qual dou entrevista desde que assumi lá a Subsecretaria de Desenvolvimento Regional, lá com o secretário Marco Vignoli. Então é uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês, voltar a essa casa que é a Casa da Comunicação da cidade de Taubaté, noticiário local, com muita audiência. Eu às vezes vou a São Paulo, consigo sintonizar a rádio e vou até quase lá dentro de São Paulo escutando. Então é um grande orgulho para a gente saber que tem uma emissora que faz jornalismo sério, jornalismo local aqui na nossa região, e agora revitalizada, né? Uma reorganização, uma revitalização importante. Essa emissora ela não pode de jeito nenhum deixar de prestar o serviço importante que presta à comunidade taubatiana e a região toda, né? Eu fico muito feliz de estar aqui, de poder colaborar um pouco com vocês aí nessa retomada. Com certeza, o prazer é nosso, né, Marcelo? Sem dúvida nenhuma. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, obrigado. E é uma honra, né? Você vê, depois que ele assumiu lá, a primeira emissora. Que bom, que coisa boa. É um furo, né? Então. Eu participei de muitas gravações, né? Mas ao vivo é a primeira vez. Verdade. Que bom. Inclusive, para os nossos ouvintes aí que queiram mandar alguma pergunta, pode enfim, mandar, né? Pelo WhatsApp, 991374717, né? Exatamente. Ô Júnior, conta pra gente aí um pouquinho, por gentileza, sobre, vamos começar aqui, são vários assuntos, naturalmente a gente não vai conseguir discorrer tudo hoje, sim, porque o arcabouço aí do homem é grande, não dá para falar tudo em uma hora não, mas vamos lá. Programa Viva o Vale, Vale Histórico e Vale da Fé, que você está orquestrando lá junto à Secretaria. A Secretaria de Desenvolvimento Regional tem o papel de estimular o desenvolvimento das regiões mais vulneráveis do Estado. Então, desde o ano passado, desde o ano de 2020, a Secretaria, por meio de uma análise do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da população das mais variadas regiões do Estado, esse Índice de Desenvolvimento Humano é renda, educação, saúde, habitação, desenvolvimento social, então inúmeras ponderações para que o Estado pudesse identificar as regiões que realmente mais precisam de um investimento organizado. E o Estado ele é capaz de fazer investimentos pontuais, como por exemplo aqui em Taubaté, a estrada da Caeiras. Esse ano eu consegui, junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional, a liberação de uma reforma grande da Estrada da Caeiras. São 11 milhões de reais. É um investimento pontual. Agora, há investimentos que são investimentos organizados, né? São investimentos planejados para você poder elevar o desenvolvimento humano da população de uma determinada região. Então, existe um programa assim no Vale do Ribeira, do Iguape, um programa assim que chama lá Vale do Futuro, um programa parecido ali no Pontal do Paranapanema, se chama Pontal 2030, e nós desenvolvemos a partir do início desse ano um programa semelhante ao Vale Histórico e ao Vale da Fé, que se chama Viva o Vale. O programa consiste em alguns eixos estratégicos. O primeiro e mais importante me parece que é o eixo estratégico da saúde. Essa medida ajuda, de certa forma, Taubaté, porque nós temos aqui um hospital regional do Vale do Paraíba que acaba sendo retaguarda hospitalar de média e alta complexidade para 39 municípios. Isso. Então, a ideia é de ter lá em Cruzeiro, Guaratinguetá e Lorena uma assistência hospitalar de média e alta complexidade é justamente para a gente desafogar esse hospital de Taubaté e permitir ao taubatiano e essa micro-região de Taubaté
um número maior de vagas nesse Hospital Regional de Taubaté. Porque realmente, quando o taubatiano ou as pessoas que moram aqui nessas novas cidades, vizinhas a Taubaté, pretendem, por exemplo, uma cirurgia eletiva ortopédica de alta complexidade, é muito difícil conseguir a vaga pelo CROSS, ou até numa urgência e emergência. Então a ideia é que a gente consiga, naquela região, criar condições de assistência hospitalar. E aí o Estado criou a ideia de um tripé de assistência hospitalar, construindo uma unidade hospitalar nova em Cruzeiro, reforçando a Santa Casa de Lorena e reforçando a Santa Casa de Guaratinguetá. Outra medida importante é estruturar as vias de acesso, porque no Vale Histórico e no Vale da Fé o principal produto de desenvolvimento econômico é o turismo. Sim. Então, estruturar as vias de acesso, sejam vicinais, sejam SPs, com recuperação dessas vias todas, tanto as vicinais quanto as SPs, que dão acesso principal ao turismo. Depois a Secretaria de Turismo, organizadamente pensando com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, desenvolveu um programa. Aliás, quem está lá é o ex-prefeito no DAD, quem está lá é o ex-prefeito de Santo Antônio do Pinhal, Clodomiro Júnior, o Xará. Desenvolveu um produto que vai qualificar melhor os atores do turismo local nessas 17 cidades. Vai planejar um pouco mais as ações de ecoturismo e turismo religioso. Vai formular uma identidade visual, um emplacamento dos caminhos que levam às atrações turísticas. Então a Secretaria de Turismo vai promover uma organização melhor do turismo. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por sua vez, transversalmente com a nossa secretaria, planeja para esse segundo semestre uma licitação, Marcelo, para identificar as vocações. Tá. Então, cada município tem uma vocação específica que provavelmente está ligada ao turismo, mas há outras vocações. Agricultura, pecuária leiteira, pecuária de corte, piscicultura, ou até o desenvolvimento industrial para aqueles municípios que estão ali nas margens da Dutra, como Queluz, por exemplo, que tem uma área mais plana ali nas margens da Dutra, que pode ter um distrito industrial. Cruzeiro, que pode ampliar o seu distrito industrial. Sim. Enfim, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico identificando essas outras potencialidades. Depois a gente tem um investimento importante, grande, da própria Secretaria de Desenvolvimento Regional em infraestrutura para essas cidades. R$1 milhão para cada uma das cidades para desenvolver infraestrutura. Sim. R$1 milhão, por exemplo, para Queluz, para Lavrinhas, para São José do Barreiro, para Silveiras, é um investimento importante para municípios que têm, às vezes, 20 milhões de orçamento. Então isso representa, no volume orçamentário da cidade, representa um investimento, às vezes, de 5%, 6%. Sim. Raramente um município no Brasil hoje, nessa crise econômica e na crise sanitária, tem 1%, 2%, 5% para investir em infraestrutura. Então, também o Estado colabora com essas cidades nesse programa com R$1 milhão. Depois, algumas decisões mais estratégicas voltadas à educação, como, por exemplo, uma FATEC em Lorena, para atender toda a região, qualificar e capacitar melhor as pessoas desses municípios do entorno de Lorena. Serviços, um poupa-tempo em Cruzeiro, um poupa-tempo em Lorena. Um bom prato em Jacareí, a discussão de um novo bom prato em Guaratinguetá. Sim. Então, o social, acolher melhor, não tem melhor medida de prevenção as doenças do que alimentar bem, sobretudo as pessoas mais velhas. A nossa região é uma região de pessoas com muita longevidade, as pessoas vivem mais hoje, graças a Deus, e essa boa alimentação, verdura, legume, uma boa carne, uma boa proteína, uma sobremesa com uma fruta, permite a essas pessoas uma boa alimentação ao custo de R$1, né, com a diferença balanceada, subsidiada pelo Estado. Então, esse é o programa. É um programa que trabalha em diversas áreas: desenvolvimento econômico, turismo, infraestrutura, recuperação de estradas, saúde, segurança pública, o monitoramento de todas as entradas e saídas das cidades da região. Então, segurança pública. Então, é um programa cuja a expectativa é, ao final de um ciclo administrativo de 2 a 4 anos, você ter realmente uma melhora gradativa na capacidade dos municípios de entregar desenvolvimento econômico para essas cidades. São 17 cidades da região. São R$150 milhões de investimento. É o maior investimento, Marcelo e André,
dos últimos 30 anos num único programa na nossa região do Vale Histórico e do Vale da Fé. Você vê, Marcelo e ouvintes, né, o quanto é importante esse trabalho que o Júnior está fazendo para a nossa região, né, ou seja, o quanto de geração de emprego, o quanto de geração movimenta toda a economia de toda, impostos, o quanto de geração de benfeitorias para a nossa região, né? E a gente fala isso, né, ligado a todo esse trabalho, né? O quanto nós somos carentes de outros deputados aqui representando a região, né? Ou seja, a gente precisa... É uma região grande também. Exatamente, representantes. Então o Júnior está, com essa falta que nós temos aqui, está fazendo esse papel muito bem, diga-se de passagem. Eu só tenho a agradecer, né, por todo o Vale, e é um conhecedor, né, não só de Taubaté, como todo o Vale, né, para essas estradas, essas vicinais, enfim, essas entradas, tem que ter um conhecimento em loco para fazer esse trabalho. Então é muito importante, e eu só agradeço em nome da população de Taubaté, viu, Júnior? Os ouvintes, eles perguntam muito, Júnior, né? Claro, você falou da saúde aí, em relação ao AME. A gente teve junto com o governador recentemente que prometeu para janeiro a chegada do AME. Como é que você está vendo isso aí? Já deveria estar feito, né? Olha, essa questão do AME é uma questão um pouco difícil para o Estado. Eu entendo um pouco a posição, mas a verdade é que o AME está pronto desde dezembro do ano passado. Né? O prédio está pronto desde dezembro do ano passado. Nós entregamos para o Estado, para a Secretaria de Estado da Saúde em dezembro. Nós climatizamos, inclusive, todas as salas administrativas, as salas de consultório, a recepção e as salas de exames. Ficou faltando um chiller, que é um equipamento para climatizar o centro cirúrgico. Mas o combinado é que nós não abriríamos esse AME nesse momento com o centro cirúrgico por questões óbvias de pandemia. Né? Não são cirurgias complicadas, não são cirurgias de média e alta complexidade. O AME é um hospital dia, então seriam cirurgias de baixa complexidade. Então uma cirurgia, por exemplo, de um ligamento numa falange do dedo, a retirada de uma verruga, uma cirurgia simples de varizes, seriam cirurgias mais simples, mas que não valia a pena deixar esse paciente um dia inteiro nesse hospital dia, que é o AME, para fazer essa cirurgia, correndo o risco de contrair Covid. Então a ideia era que a gente não abriria o AME com centro cirúrgico. Então, ao longo desse ano, a Prefeitura compraria esse chiller, que custa entre 200 e 300 mil reais, equiparia esse prédio com esse equipamento e depois poderia abrir o centro cirúrgico, as 3 salas cirúrgicas que tem lá. É um dos maiores AMEs do estado de São Paulo, construído pela Prefeitura. E é importante dizer uma coisa: esse AME ele foi 100% construído entre os anos de 2016 e 2020. 100%. Porque senão daqui a pouco alguém aparece e fala: não, pôs o chiller, vou inaugurar, é meu. Não, não é. É da população de Taubaté e foi construído 100% dele entre 2016 e 2020. Inclusive esse valor aí é ínfimo perante a toda a construção. Não, claro, custou 9 milhões de reais. Esse prédio todo custou 9 milhões de reais. E é bem verdade que é preciso reconhecer: 6 milhões de reais de investimento do Estado e 3 milhões de reais de investimento da Prefeitura. A Prefeitura investiu nas mais diversas formas, sempre fazendo parceria com o Estado, em todos os aspectos, nesse AME, e realmente falta só inaugurar. Por que não inaugurou antes? Obviamente por causa da pandemia. Todo o esforço do Estado, desde o ano passado, desde março de 2020, até agora, na saúde, todo ele voltado para a abertura de leitos de UTI, leitos de clínica médica, adquirir respiradores, adquirir medicamentos. Obviamente, entubar um paciente não é só a manutenção de um corpo clínico, é a manutenção também de uma série de insumos, é a compra, aquisição e disponibilidade de uma série de insumos para manter esse paciente entubado. Então é muito dispendioso e muito caro. Então todo o esforço do Estado, desde março de 2020 até esse momento, é no sentido de preservar as vidas, de fazer um esforço enorme para as pessoas que forem para a UTI ou para um leito de ventilação mecânica, de clínica médica, possam sobreviver. Então, é compreensível nesse momento a posição da Secretaria de Saúde do Estado, que não inaugurou. Mas o prédio está pronto, rigorosamente pronto, equipamentos comprados, adquiridos pelo Estado, mobiliário adquirido pelo Estado. Governador, numa visita recente, inaugurando uma creche aqui em Taubaté, creche, aliás, do Bardã, que nós fizemos o convênio em 2018, era João Cury, o secretário de Educação, nós fizemos o convênio com o Estado, a Prefeitura pagou metade dessa obra e deu terreno. Então, o maior investimento nessa obra da creche do Bardã foi da Prefeitura. Nós investimos R$1 milhão,
R$1.100.000, exatamente 50% da obra, custou R$2.200, e mais o terreno, que ali devia valer uns R$250 mil. Então, a maior parte do investimento da prefeitura nessa creche que foi inaugurada agora, recentemente, Sim. a coisa de um mês atrás. Exatamente. Coisa linda. Coisa linda. 100% construída entre 2018 e 2020. A prefeitura agora fez a parte dela, porque mobiliou, contratou a mão de obra necessária, professores, enfim, diretores, vice-diretores, contratou a empresa de alimentação, contratou a empresa de limpeza, enfim, para fazer a manutenção dessa escola de educação infantil. Mas é importante dizer que ela foi 100% construída entre 2018 e 2020, entregue para o Estado, construída, com esse investimento da prefeitura, que pagou metade da obra e ainda deu o terreno, para que pudesse funcionar. Aliás, nós fizemos 25 creches novinhas. E aí, nesse momento, o governador, na inauguração dessa creche, afirmou que faria a contratação da Organização Social de Saúde nesse semestre para inaugurar em janeiro do ano que vem. Acho também que é oportuno inaugurar o Luci Montoro, que é uma obra que, essa sim, nós deixamos 70% dela pronta, essa não, nós não concluímos a obra, então haverá uma participação da prefeitura no atual mandato para terminar essa obra, então aí sim vai haver uma contribuição concreta na conclusão dessa obra, e aí sim eu acho que deve inaugurar também o ano que vem, porque esse período todo de combate à pandemia, nós vamos ter pessoas com sequelas. Pessoas com sequelas, às vezes, graves. Sim, nós vamos precisar desse equipamento, desse desdobramento, para curar essas pessoas que vão ter sequelas graves. Sequelas respiratórias, pessoas que tiveram trombose devem ter, muito provavelmente, sequelas de dificuldade de se mover, de fisioterapia. Se movimentar. Nós vamos ter necessidade de fisioterapia. Então, acho também oportuno que o Estado pense e reflita na Secretaria de Estado da Saúde, na inauguração também do Centro de Referência Luci Montoro. Mas o AMI está garantido em janeiro, deve inaugurar. É importante, né, essa fala, né, do Júnior aqui, porque muito se fala, né, Marcelo? Né? Não fez por isso, não fez por aquilo, deixou de fazer, enfim. Então, é muito importante, viu, Júnior, você vir aqui trazer à luz aí as informações, né, fidedignas, as informações que você esteve lá e você pode naturalmente comprovar isso. Então está aqui o Júnior trazendo... E André, para ser justo, para ser bem justo, algumas pessoas ajudaram bastante para que a gente pudesse ter esse AMI. Então, posso elencar aqui, porque esse AMI nunca viria mais para Taubaté. A verdade é que nós havíamos perdido esse equipamento, porque, não sei se o Marcelo vai se recordar, o André vai se recordar, mas o Serra era o governador do estado entre 2007 e 2010. Em 2008, o então governador José Serra disponibilizou para a cidade de Taubaté a possibilidade de ter o AMI. E naquele momento, eu era pré-candidato a prefeito, o secretário de saúde era o Pedro Henrique, o prefeito era o Peixoto. Eles imaginaram que aquilo de alguma forma fosse trazer algum benefício político para a minha pré-candidatura e disseram que a cidade não precisava do AMI. Veja que pensamento pequeno, veja que pensamento tacanho naquele momento. Isso gerou uma década de prejuízo, de atraso na vinda desse equipamento para Taubaté. Aí o governador Geraldo Alckmin se elegeu e eu estive com ele. E ele disse o seguinte: oxa, mas a região já tem o AMI de Lorena, porque o daqui de Taubaté foi para Lorena. A verdade é essa. A verba foi relocada. Claro, perdemos a vez. Então, você tem AMI em Lorena, você tem AMI em São José dos Campos, você tem AMI em Caraguá, nenhuma região do estado tem 3 AMIs. Aliás, tem 4 AMIs. Vocês já têm os 3. Como é que vai ter o quarto? Não, a gente precisa. E aí iniciamos uma tratativa com o Estado, que o deputado Padre Afonso, na ocasião, nos ajudou muito, que a vereadora Graça nos ajudou muito. Nós tivemos uma ajuda importante do vereador Bob, que era o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Taubaté. Nós tivemos uma contribuição importante do vereador Gessé, que era assessor de gabinete da prefeitura e fez uma mobilização com abaixo-assinado grande. Sim. Então nós tivemos algumas pessoas que participaram efetivamente para que esse equipamento pudesse vir. E a gente tem que ser justo e reconhecer a participação e a colaboração dessas pessoas. Trabalho em equipe, né? Uma equipe de sucesso, diga-se de passagem, né? Trazendo isso aí. Muito bem. Bom, saindo dessa esfera do Estado, vamos trazer aqui um pouco a conversa para a nossa querida Taubaté e região, né? Nós falamos aqui da questão dessas verbas, né, que o Júnior tem
intermediado para a região, né? Eu sei que Tremembé recebeu a ordem de 6 milhões, Lagoinha 1.800.000, enfim, eu tenho acompanhado aí, Júnior, nas suas redes, o volume. É um volume muito grande e eu tenho certeza, né? A gente estava até comentando isso na semana passada, né? Uma cidade do tamanho de Lagoinha recebeu 1.800.000, puxa vida, dá para revitalizar toda a malha viária da cidade, enfim, dá para fazer tanta coisa, porque sim. é muita coisa. Sim, André. Então, né, tem razão. Eu queria que, né, por gentileza, você falasse um pouquinho dessas verbas aí que você tem, Lavrinhas, enfim, são cidades aí, você está trabalhando incansavelmente, Júnior. Porque a região, eu acho que essa região, ela nunca teve, nos últimos anos, um olhar tão dedicado do governo do estado. Eu ia dizer isso. Então, acho que o fato, quando em 18 de janeiro eu comecei a trabalhar, na verdade, eu estava, logo depois do mandato, eu estava um pouco em Batuba, o secretário vinha ali, me liga e falou, ó, queria que você viesse aqui, queria conversar um pouco com você. Eu falei, poxa, eu estou um pouquinho descansando com a família, tenho as meninas, estou descansando, eu gostaria de ficar um pouquinho aqui descansando, um mês pelo menos. Tanto tempo sem tirar férias, trabalho na prefeitura, é um trabalho muito dedicado e muito intenso, queria descansar um pouco. Ele disse, não, queria que você viesse aqui, porque o subsecretário saiu, era prefeito de Assis, o Ricardo, ele saiu, foi para a iniciativa privada e eu preciso ter alguém aqui com a experiência de ser de ex-prefeito, porque nós vamos continuar atendendo prefeitos a partir de agora. Aí eu disse, tá bom, quando você quer que eu vá? Isso era uma quinta-feira, queria que você começasse já na segunda. Cabe suas férias. Chamei a Maria, as meninas e falei, infelizmente as nossas férias foram para o espaço, eu vou ter que ir a São Paulo e vou ter que começar lá. Aí no dia 18 eu estava lá, numa segunda-feira, e comecei o trabalho, efetivamente. Aí eu disse para o secretário, o trabalho da subsecretaria é realmente atender os 645 municípios. Aqui no Palácio, praticamente todos os municípios vêm. Uma vez, pelo menos, a cada 15 dias, os municípios estão lá, conversando, dialogando, cuidando dos seus convênios. Mas eu vou dedicar um olhar especial às cidades do Vale do Paraíba, né? Litoral Norte e Mantiqueira. Não tem... eu não tenho como não fazer isso, porque conheço bem a região, conheço bem os prefeitos e conheço bem as dificuldades. Então, o Estado tem que ter um olhar nesse momento para essa região. A gente tem o deputado Eduardo Cury, tem outras pessoas, enfim, que fazem um pouco essa interlocução, mas dentro da estrutura do Estado a gente precisava de alguém que pudesse formular os programas, que pudesse insistir, porque sempre que aparece um programa lá, desenvolvido por alguma secretaria, é importante ter alguém lá que erga o braço e fala, opa, Vale do Paraíba. Sim. Opa, não esqueça de nós. Põe aí. Aqui. Nós não somos a região com maior dificuldade, mas nós temos as nossas dificuldades. Sim, claro. Então, na fila, nós temos que estar aí. Em terceiro, segundo lugar aí para receber os benefícios. Então, realmente, você deu um exemplo, Lagoinha. Lagoinha tem um investimento importante da secretaria em troca de lâmpadas de vapor de sódio por LED, no calçamento de algumas ruas, no asfalto, uma unidade básica de saúde novinha no valor de R$700 mil, uma unidade que pode servir também como estratégia de saúde da família. Nós temos lá, vou passar um pouquinho para a cidade vizinha, que é São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga tem 2,5 milhões de investimentos da secretaria. Bastante. Tem equipamentos, máquinas, obras de infraestrutura, obras de galeria de chuva, você tem asfalto novo, você tem compra de ambulância, compra de outros veículos, tem a construção de pontes, enfim, e é assim com todas as cidades. Tremembé, como você se referiu, tem ali a região do Maracaibo, da Flor do Campo, ali na SP62, que é uma luta incessante do prefeito Clemente para que a gente possa conseguir para lá a infraestrutura necessária. Nós já liberamos agora obras importantes da Sabesp, completando a rede de esgoto, e R$6,5 milhões para fazer infraestrutura, que são todas as galerias de água de chuva do Maracaibo, Guia, Sarjeta, e asfaltamento da via principal. E o ano que vem nós vamos liberar outro montante de recurso. O secretário Vignoli já tem um compromisso com o prefeito para que ele possa terminar o asfalto de todo o bairro. Sim. Então, gradativamente, ao longo dos próximos anos, a ideia é que a gente tenha tanto o Maracaibo quanto Flor do Campo com toda a infraestrutura necessária. Então, há realmente... E aí, nesse caso, para essas regiões fora, eu falei do investimento na região do Vale Histórico do Vale da Fé. Nessa região de cá, fora das 17 cidades, a gente tem um investimento de outros R$65 milhões. Se a gente somar,
a gente pode afirmar sem sombra de dúvida que nós vamos chegar até o final desse ano com uns 200 milhões de reais investidos no Vale do Paraíba. Que bom, né? Muito bom, né? Muito bom. Um quarto de bi sendo trazido para a região graças ao trabalho desse desenvolvimento, Marcelo. Igual ele falou, né? Conhece a cidade, conhece a região, fica mais fácil de fazer essas reivindicações e colocar a mesa aí o que precisa de verdade para não estar também jogando dinheiro fora. É o que precisa mesmo, efetivamente. Né? E é o prefeito que escolhe, viu, Marcelo? É o prefeito que decide o que precisa. Então, porque o olho está ali, né? O olho está ali, né? Então, prefeito de Silveiras esteve comigo lá e nós fomos na Secretaria de Estado da Habitação. A dor de barriga da cidade é um conjunto habitacional de 50 casas. Para ser preciso, 52 casas. Eram pessoas que não têm a sua casa própria, que estão vivendo de aluguel e que viviam numa submoradia. Então, é o prefeito que decide, é ele que sabe, nas prioridades dele, na elaboração do plano de governo dele do ano passado, aonde é que deve ser investido o dinheiro. Isso é bacana também, porque não somos nós lá de São Paulo, não são vocês aqui da rádio, que vão definir exatamente quem as prioridades. Sentindo ali a coisa acontecer. É onde ela aperta, né? É verdade. Planejamento, né? E para Taubaté, Júnior? Então, para Taubaté, eu me referi essa escola de educação infantil do Bardan, ela foi inaugurada agora, são 2 milhões e 200 mil reais de investimento. A rigor, 1 milhão e 100, porque 1 milhão e 100 foi da prefeitura. Então, 1 milhão e 100 de investimentos. Tem o AME. O custeio de um equipamento desse deve ser em torno de 800 a 1 milhão de reais por mês. Então serão a partir do ano que vem 12 milhões de reais investidos por ano no custeio desse equipamento. Depois nós temos a recuperação da Estrada da Caieiras, que são 11 milhões de reais de investimento. Nós vamos reformar todo o asfalto, sinalização, nós vamos completar os acostamentos. Nós fizemos, quando estávamos na prefeitura, com o Fião, nós fizemos os acostamentos, Marcelo. Porque ali a gente tem a Dolomia, que é uma indústria de mineração na cidade de Taubaté, importante, mas que circula carretas muito pesadas ali na estrada. Então havia necessidade de fazer os acostamentos para proteger um pouco mais ciclistas, pedestres, enfim, motoristas, condutores de motocicletas e carros, para que permitiam um pouco, em pontos de ultrapassagem, que esses veículos possam passar com segurança pelas carretas. Então nós fizemos, esses acostamentos agora serão asfaltados, nós fizemos com pedras, serão asfaltados, sinalizada a estrada toda, a totalidade dela, 11 milhões de reais de investimentos. E naquela região ali também, né, dentro da sua gestão, teve um estímulo muito grande para turismo rural, né, Júnior? Então, todas essas melhorias ali vai ser salutar para que esse meio de negócio também aí, né, continue de forma bem... A prefeitura tem um servidor público chamado Silésio, que é um grande empreendedor. Não sei se ele já teve a oportunidade de vir aqui. Ele é um grande... Tomé. E você o conhece, você o conhece bem, André, você o conhece bem. Mesmo porque você conhece bem muitas dessas propriedades da cidade de Taubaté que são históricas. É verdade. O Silésio é um servidor da prefeitura, ele é um grande empreendedor do turismo rural. E ele organizou um arranjo produtivo interessante com essas propriedades rurais. Então, o café da manhã, o café da tarde, o almoço, enfim, o receptivo, ele conseguiu organizar bem. Na pandemia, obviamente, houve uma restrição grande, infelizmente, para fazer esses passeios, mas o fato é que o Silésio é um grande empreendedor do turismo rural na cidade. E eu me lembro uma coisa interessante, o pai falando durante a vida toda dele, pública na prefeitura, Taubaté tem potencial para turismo rural, nós temos que organizar o turismo rural, tem que fazer, tem que acontecer. E ele foi investindo gradativamente em asfalto, infraestrutura, construindo escola, construindo posto médico, enfim, dando estrutura para que as pessoas continuassem morando lá nessas comunidades rurais. E o fato é que aquela visão dele, que começou lá atrás há 30 anos, encontrou no Silésio uma reverberação importante. Silésio conseguiu organizar isso e hoje Taubaté tem um dos movimentos de turismo rural mais importantes da nossa região, graças a uma visão estratégica que permitiu infraestrutura nessas comunidades rurais e graças ao Silésio, com toda a força de vontade, com todo o empenho, com toda a dedicação dele. Verdade. Sertões de Taubaté. Sertões de Taubaté, exatamente. É legal, né? Bacana ver o Júnior falando assim, né? Eu me lembro do Steve Jobs, né? Ele... visionário, né? Todo mundo sabe, né? Como o seu pai, como você. E ele dizia o seguinte: a gente vai fazendo, né? Sem olhar para trás. Depois a gente olha para trás e vê o que foi construído, né? Foi o que seu pai fez. Foi exatamente. Né? Vamos fazendo, né? Dentro de uma logística, naturalmente, né? Muito bem.
E olha, é importante falar uma coisa, né? Eu acredito que vocês passaram por isso e passam por isso todo dia aqui na rádio, né? Vai fazer rádio, imagina. A televisão domina, os canais de... Você tem aí os canais por assinatura, você tem hoje streaming, então você tem transmissão de áudio e vídeo, você tem Netflix, concorrência. Tem concorrência enorme. Vocês vão fazer rádio ainda? Sim, nós vamos fazer rádio. Nós vamos insistir. E hoje você tem a rádio com uma audiência enorme via web. Ou seja, você aproveitou uma plataforma extraordinária que existe para veicular a notícia num formato tradicional como existe há muitos anos, né? Numa rádio muito tradicional. Então, as pessoas que não fazem, elas têm sempre a mania de colocar defeito e dizer, não, você não vai conseguir. Diminuir a não coisa. Imagina, né? Imagina que seja um Marcelo, rádio, Marcelo, para com isso. Imagina, não existe mais isso. Agora é streaming, né? Você acessa a notícia pelo YouTube, né? O YouTube tem vários canais de notícia, né? Sim. Então, há sempre pessoas que tentam... E no caso do turismo rural, eu me lembro que foi assim com meu pai. Meu pai insistia e falava, as pessoas falavam, não, mas turismo rural em Taubaté, uma cidade industrial. Quer tirar leite só lá e tá tudo bem, né? Exatamente. O pessoal quer tirar leite, pô. Quer mandar o leite para Comevap e produzir. Falou, não, tem potencial, eu conheço as fazendas, nós somos do ciclo do café e tal. E tá aí, né? Tem história, né? E ele como um historiador, né? Enfim. E você sabe que eu vivi um pouco isso na prefeitura? Quando eu dizia que a gente ia passar de 0 para 20 mil alunos na educação integral em Taubaté, que eu ia reformar as 161 escolas, que a gente ia fazer tudo isso com a ajuda da Unital, ia construir 25 escolas de educação infantil novas, que ia zerar o déficit de educação infantil de berçário, e nós zeramos 2 vezes. Todo mundo dizia, você tá louco. Lunático. Maluco, imagina que você vai fazer isso. E aí nós fizemos... E aí as mesmas pessoas, quando eu dizia que a gente ia construir lá 2 viadutos novos sobre a rodovia Dutra, ligando a Assis Chateaubriand do lado da Independência com a Assis Chateaubriand do lado ali do Barreiro, ali na Chevrolet, todo mundo dizia, imagina, você tem essa pinguelinha aí que é a travessia, isso aí nunca vai mudar. Eu falei, não, vai mudar sim, nós vamos fazer. Aí nós fomos na CCR, no Ministério do Transporte, conseguimos o dinheiro, fizemos a obra e inauguramos. Que obra, então, não? Que obra. Então, você sempre tem, obviamente, algumas pessoas que não fazem e que acabam criando defeito e criando obstáculos intransponíveis, né? Sim. Porque elas não se movimentam para fazer. Sim. E quem se movimenta para fazer, como vocês fazem, né? Como em outras ocasiões a prefeitura fez muito. O time de vôlei, né? Sim. É uma loucura pensar que Taubaté é tricampeã nacional de voleibol, bicampeã da Copa do Brasil, 6 ou 7 vezes, nem lembro mais, campeã paulista, 7 vezes campeã colocando paulista Taubaté de voleibol. num cenário, num roteiro... cenário nacional. Que Bruninho, o melhor levantador do mundo, faria a última temporada no Brasil aqui, que nós teríamos o Lucarelli, o astro da seleção. Se dissesse isso 8 anos atrás, ninguém ia acreditar. Mas nós fizemos. Sim. Porque é aquela história, né? Ninguém disse que era impossível, nós fomos lá e fizemos. Fizemos,